O que mais me assusta hoje, quando eu olho para relações internacionais e o estado do mundo, é Estados Unidos. Você acha que vem coisa que a gente nunca viu? Acho. E eu não tô falando isso, e eu faço quantos adendos for necessário. E também, se você tiver errado, que bom. Que erre, porque o mundo ganha. Mas é quase como se eu tivesse, e eu faço isso direto e não me importo, que relembrar as pessoas que me assistem ou que me ouvem, que elas precisam ter estômago para ouvir uma opinião contraditória. Então, falo quantas vezes for necessário. As críticas ao Trump não é pelo fato dele ser de direita, não é pelo fato dele ser conservador. Todo mundo tem o direito de ser conservador, de ser de direita, assim como de ser de esquerda, de ser progressista. O problema é quando sai da linha democrática. E ali uma pessoa que incita alguém a fazer democracia com as próprias mãos, que ele demorou 40, não sei se foi 40 minutos ou 1 hora para agir, para dar ordem no Twitter dele, para que as pessoas parassem de invadir o Capitólio, que causou mortes, quando estava vendo aí a certificação dos resultados eleitorais, né, das eleições americanas, não é uma pessoa que está disposta a jogar com as regras democráticas. Eu tenho minhas dúvidas no seguinte termo, assim. Eu acho que a gente não pode acusar o Trump de ser o período o presidente que mais teve guerras. Não. Ironicamente, eu não sei porquê, se você for fazer uma estatística, me parece até que a dele é bem reduzida, a questão de guerras. Governos democráticos tiveram mais guerras, fizeram mais guerras, mantiveram mais guerras do que o dele. Mas eu tenho uma sensação de que ele falou uma coisa que me deixou intrigada. É como se ele tivesse assim, os erros que eu cometi no primeiro mandato não cometerei. O que ele quis dizer com isso? Ele falou, eu aprendi que a política é muito pior do que o mercado imobiliário. Ele falou isso no discurso dele. E eu achava que a coisa pior que existia era o mercado imobiliário. Então a sensação que me dá é que ele não vai cometer erros que para a gente seria jogar dentro das regras. Então, para chegar nos objetivos. Ele veio com sede, ele veio com pressa. Essa sua... Não deu uma sensação? Essa sua pergunta, essa sua fala, ela é o gancho justamente para aquilo que me amedronta em relação a isso. Eu fiquei meio assim, falei, isso é uma ameaça? Ou uma conclusão? O Trump, quando chegou pela primeira vez, ele precisava convencer as elites do país de que ele não era aquele doidão. Que não era uma ameaça. Não, então o que ele fez? Ele se cercou de pessoas muitas vezes independentes. Ele precisava conquistar a confiança dessas pessoas. O que aconteceu? Depois das bravatas dele, e diferentes bravatas em diversas frentes, tanto pelo fato de ter instigado os ataques às instituições democráticas norte-americanas, ele falava lá, contestando os resultados eleitorais, teve 3 milhões de votos a menos do que a Hillary. Lá o sistema é diferente. Mas mesmo assim, ele ganhou dela por conta do sistema norte-americano. Que é totalmente diferente, realmente, de contagem. Mas ele falava que não, que ele teve mais votos, só que numericamente ele não teve. Uhum. E aí ele estava até hoje. Até hoje ele defende essa ideia. Teve aquela atitude dele na pandemia que foi muito parecida com a nossa aqui no Brasil. Em relação às mudanças climáticas, ele fala que isso não existe. Tem tweets dele. Sim, negacionismo total. Quando eu acho que existe um equilíbrio. A gente tem que buscar um equilíbrio. Que está acontecendo alguma coisa, está. Qual o nível dela, teremos que sentar para ver. E aí, tem os processos contra ele. Ele volta dizendo que agora ele é um perseguido do sistema. Então, se lá atrás, no primeiro mandato, ele era alguém que tinha sim tendências autoritárias, mas que precisava, de certa maneira, moderar um pouco, até porque tinha uma reeleição possível, agora não é mais o caso. Então agora ele se cercou de pessoas completamente leais. Então a escolha não foi por currículo, não foi por competência, foi com base na lealdade. Deixou isso muito claro. Em uma das primeiras medidas dele, já afrontou
diretamente uma emenda constitucional norte-americana. Então, quando ele fala, por exemplo, de negar o direito à cidadania a filhos de imigrantes ilegais que nascem nos Estados Unidos, existe a 14ª emenda que fala que todo mundo que nasceu nos Estados Unidos é americano. É incontestável. Ele já tentou contestar isso. Então, o que garante que ele não vai tentar contornar outras... Entendi que você tá contestar outras regras. Uma pessoa que instigou que a democracia fosse feita com as próprias mãos, que está desmantelando completamente os direitos de minorias. População trans agora nos Estados Unidos é um horror o que está sendo feito. E ninguém é obrigado a vestir bandeira trans, LGBTQIA, ninguém é obrigado a isso. É só respeitar. É respeitar e dar o direito dessa pessoa de existir. Exatamente. Até mesmo porque democracia hoje é sinônimo de pluralidade. Então, a maneira como ele tem usado de maneira covarde de grupos minoritários, de bodes expiatórios, como se a grande parte dos problemas do país fossem atribuídos a essas pessoas que não são 1% da população. Que mais ou menos, vamos combinar, parece muito o que Hitler fez com os judeus. Sim. Vamos tomar devidas proporções. Eu acho que a gente tá num cenário, me corrija se eu estiver errada, Urian, muito com cheiro de que antecedeu a Segunda Guerra. No mundo, você tem essa sensação? Tem, esses elementos estão lá. Eles estão lá e preocupa os Estados Unidos fazerem isso porque é a maior potência nuclear do planeta, é a maior economia do planeta. Ainda. E ao abandonarem aquela estratégia ou abordagem que eles tinham até então de fazer frente, mesmo que com hipocrisia, ao autoritarismo, eles deixam terreno aberto. Muito aberto. Caminho aberto para a China, para a Rússia. Então, se a Ucrânia não é defendida pelo Ocidente, a China, o que ela pensa? Posso invadir Taiwan, então. E aí você vê, por parte do Trump, isso. Mas também a gente vê pessoas, lideranças de outros países, e as nossas também, aqui no Brasil, falar que tudo se resolve com a cervejinha. É não ter noção da complexidade de uma guerra ali naquela região. É que nem não ter noção da complexidade da faixa de Gaza. Não, eu critico muito a postura do governo brasileiro. É simplificar a coisa que não é assim. A gente adoraria que pudesse ser assim, mas não é. Eu acho que se existe um país que tem a possibilidade de realmente tomar uma posição pragmática e que norteie ali, seja norteado com base em direitos humanos, no direito internacional, esse país é o Brasil. Não é o que acontece. Mas o Brasil poderia ser esse país. Porque sempre teve uma postura de neutralidade, de amizade, e que lhe dava essa oportunidade.